Antes de a gente começar a leitura comentada e os comentários, né, sobre o texto, peço que vocês se inscrevam nos canais, colaborem no Pix do Leitor Subversivo, do canal Gap Filosófico também, adentre nossos grupos aí na descrição do vídeo, assim como na caixa de mensagens. Você pode participar, divulgar o seu trabalho, a sua pesquisa, propor um grupo de estudo, participar dos grupos de estudos aqui, etc. E pode também se tornar membro do canal, se assim você desejar. Vamos dar continuidade à terceira parte do texto que a gente está lendo aqui sobre os intelectuais franceses e a questão da Revolução Argelina. Boa noite, leitor subversivo. Fica à vontade aí para dar a tua ideia aí. Boa noite, gente. Hoje a gente vai terminar, né, o texto. A gente está na terceira parte. Tem que lembrar o nome do título desse texto aqui, que eu também estou meio perdido já. Sobre os intelectuais franceses e a questão da Revolução Argelina, né? Mas assim, o título exato eu não me recordo. Naqueles casos democratas e a esquerda francesa. Os intelectuais e democratas franceses diante da Revolução Argelina. É uma crítica tanto à esquerda, o que, né, eu já coloco assim, eu já suponho aqui, que é um dos prelúdios do que a esquerda, de uma nova esquerda, de uma emergência, de uma reconfiguração da esquerda, que surgiu por isso que eu coloco a reboque das lutas anticoloniais influenciadas por elas, o que é algo bem admitido também por eles. Você vê a importância da influência da Conferência de Bandung, das lutas anticoloniais, do Vietnã, do África. E no caso da França, né, diretamente implicada a Guerra da Argélia, Indochina. E gostaria de relembrar, né, que no período que Fanon está na vida é que surgiu o socialismo e barbárie, né, o grupo do socialismo e barbárie, ou barbárie, quer dizer, que tinha o Lyotard e o Castoriadis. Acho que é correto? Eu falei correto o nome deles? Sinceramente, eu não sei, cara. Para mim também tanto faz, isso é o que menos importa também, sabia? Enfim, Então, Lyotard, que é considerado aí que lançou o livro sobre pós-modernidade aí, que todo mundo acha e não entendeu o conteúdo do livro e acha que os caras é pós-moderno. Leotardo é muito E bom. o outro é o Castoriadis. Você E o falou outro é o Castoriadis. Não, eu já vi um programa marxista que falava que o Lyotard se aproximava do fascismo. tá bom. As coisas que a gente vê aí, né? Você sabe como é que é a internet. Tal como é, Tá pô. bom. Beleza, Aí então. encontrei esse podcast que falava isso, né? E o cara se dizia especialista, professor. É o trem mais de 3 horas. Não lembro de muita coisa do trem, que era 3 horas. Eu lembro dessa parte aí. Ficou na cabeça. Né? Aí, Fanon é contemporâneo também dessas interpretações. O surrealismo, o, o movimento socialismo barbário, o próprio existencialismo, né? Ali, esse tempo moderno, né, os primeiros versos que a gente leu aqui dessa coletânea são das publicadas nessas revistas existencialistas, né? A qual Sartre e Merleau-Ponty também participava. Aí, essas críticas aos intelectuais da posição, porque a posição do intelectual estava ganhando novos ares também, novas proposições para nesse século também. Temos aí o Sartre como um intelectual engajado, e aí a gente vê de novo essa aproximação, né? Sartre, Foucault, Deleuze, Guattari, o Sartre ligando Fanon a todos, né? Sendo aquele que encadeia, o Lacan, o estruturalismo também, e o Fanon é influenciado por um antropólogo surrealista, cujo nome eu esqueci, que está aqui no livro do Davidson Faxina, depois eu vou procurar o nome dele, que para pensar as ideias dele também. Então a gente então, mais e mais me fortalece a percepção de que tem uma ligação direta, né, do pensamento do Fanon com esses movimentos mais autonomistas e das críticas das esquerdas que tomaram ali os anos 60, 70 e os anos 80, assim, como mais o auge, e combina ali com os 90, com o zapatismo, movimento antiglobalização, que seria o ápice, assim,
dessas formações, dessas perspectivas aí. Isso aí é um devaneio meu, não sei o que você tem a dizer, pode falar aí É também. muito interessante, porque essa reflexão sobre o lugar do intelectual é uma questão que é muito cara. Eu não vou poder falar especificamente de cada autor desse aí, porque não tem como, mas, por exemplo, é uma questão que é muito importante para Foucault, por exemplo, de recolocar a questão da intelectualidade dentro do sentido crítico, né? O que é essa coisa chamada intelectualidade? Né? Seria mais uma espécie de mistificação que vai, de certa forma, remontar, de certa maneira, a reafirmação de determinados processos de Então, dominação. isso me faz pensar que a gente tem que voltar aos textos do Foucault até para pensar novas chaves aqui, por causa que outra coisa, que o Fanon está escrevendo ali da Tunísia, ele dá as aulas no hospital ali na Tunísia, que é onde o Foucault foi, né? É onde o pessoal tenta jogar aquelas acusações do Soma em cima do Foucault, né? Tirando essas polêmicas aí, é onde o Fanon foi, onde, um lugar onde o Fanon foi, onde o Fanon deu aula, onde ele estava ali no processo revolucionário. O Foucault também, uma galera tenta falar que o Foucault não discutiu nada sobre colonização. Não foi o principal tema, né? Ele não focou nem. Realmente é uma falta, mas ele realmente falou. E esse texto que o pessoal naquela época lá quando o primeiro lá, o Carvalho lá, lançou esse texto, um cara chegou em mim e falou: Ah, mas Foucault apoiou a Revolução Iraniana. E colocou isso como uma contradição, né? Uma coisa que eu deveria se condenar, né? E daí, moço? Apoiaria, estava apoiando a Revolução do Irã. A revolução anticolonial não significa que ele. É igual o pessoal do Comitê Invisível fala, uma revolução, nem sobre uma revolução significa algo que as pessoas podem pensar em fazer uma revolução para instituir um novo Estado, para defender uma ideia reacionária. O fascismo é revolucionário, o liberalismo tem suas revoluções. Aí pensar que toda revolução vai ter mas ali se tratava de defender a necessidade de descolonização, né? De não se esquece de discutir essas outras coisas. E ele apontar isso como uma contradição, achei que foi ridículo. Mas aí tem essas coisas aí, na verdade, né? Tirando essa discussão aí de polêmicas de clickbait, essas questões do geográfica, do Foucault ter ido dar aula lá, dele falar essas questões de eles terem confluência de temas aí, a gente talvez ir reler os escritos, principalmente desse período, desse período do Foucault e confrontar com Fanon. Porque Foucault também tinha isso dele, ele poderia muito bem conhecer, citar ali, usar, mas ele não ia falar o nome, né? Nem sempre. Também a biografia dele é enorme, né? Mas vamos lá pesquisar, né? Fica para um projeto pro futuro. Assim, Foucault é sempre um autor que o tempo inteiro é fundamental retornar, né? Só que esse ano a gente até tentou encaixar, pelo menos, para fazer uma live sobre Foucault aqui, mas não deu, porque é muita coisa, muita informação. Mas, assim, eu acho que é fundamental. Foucault é um dos autores que tem os textos, assim, mais, digamos assim, saborosos para você esmiuçar determinadas questões. E essa questão que você colocou é uma das questões mais fundamentais. Então, possivelmente, ano que vem, a gente vai retornar a Foucault, porque nunca abandonamos Foucault no sentido de esmiuçá-lo, né? Nem no sentido de positivá-lo, nem negativá-lo, mas no sentido de explorá-lo, né? Porque é um autor extremamente importante e incontornável. Apesar de Uma ótima caixa de ferramenta. Exato. E agora vamos já partir, né, para o texto. Então, a gente está na parte 3. Evidentemente, os governantes franceses têm razão quando afirmam que o problema angelino abala as próprias bases da República. Depois de alguns anos, o mito da Argélia francesa tem sido submetido a uma árdua prova e, na consciência francesa, instalou-se certa dose de incerteza quanto à veracidade dessa tese.
No plano internacional, foi possível registrar as repercussões dessa destruição. Esses progressos, contudo, não resolveram totalmente o problema da mistificação engendrada por décadas de ensino enganoso e de falsificação histórica sistematizada. Aí, fazendo uma outra regressão, talvez desnecessária, eu estava lendo o livro da Voltaire de Cleyre, né, que a gente fez, acho que 2 lives retrasadas, foi a dela, né, com a Cássia, Mariana Lins e com a Karina, que é em que também, né, relacionado com o ensino, também ele questiona essa educação, e Fanon já discutiu isso lá no Pele Negra das Máscaras Brancas, né, a questão da educação da metrópole, a educação que engendra nas pessoas essa inclusão, no caso que ele discute o mito de nacionalismo, né, da história dos vencedores ali, né, que aquela terra é por direito dos franceses, e que legitima esse direito de posse. Igual a gente está dando uma discussão agora, né, com a questão de um território, eu acho que é a Venezuela, que quer pegar o Esquecido, que eu acho que é da Guiana, e aí tem todo o embrólio, né, sobre a educação, e também aquelas histórias da gente ouvir que os Estados Unidos, no livro de geografia dele, eles colocam a Amazônia como propriedade dos americanos. Eu não sei se isso é verdade, né? Mas isso alimenta também certas teorias de conspiração sobre que aquela teoria da conspiração entre os bolsonaristas que surgiu, de que a esquerda está querendo vender a Amazônia e blá blá blá. Tem essa crítica aí que aparece constantemente nos autores aí. Aí ele tá falando aqui, né? Mas é meio que dá pra eu conseguir fazer essas retomadas. Falei de. Você acha que foi um devaneio? Eu não sei, não. Na verdade, eu tô vendo essa questão aqui da ideia do... É porque essa questão do bolsonarismo é meio complicada, porque o bolsonarismo ele tem um aspecto meio, digamos assim, dinâmico até certa medida. Eles são muito mais espertos Eles são contraculturais. do que certos intelectualoides da esquerda pressupõem que eles são. Essa ideia de colocar o bolsonarista como idiota, até são idiotas, mas a dinâmica que eles exercem, ela tem uma certa compreensão, né, política mais avançada do que, pelo menos no sentido estratégico, do que certos moldes da esquerda dentro de um sentido de ação. Por exemplo, eles pegam questões que são contraculturais, assimilam elas e utilizam dentro de um sentido contrário, inversamente proporcional, para reinvestir no processo de conservação como uma crítica mediante as próprias impossibilidades da esquerda de cumprir o que diz. Essa é uma das questões, por exemplo. É mentira dizer que, digamos assim, o governo progressista continua explorando as florestas de alguma determinada maneira? Não é mentira. Mas da maneira que eles utilizam, eles pegam essa coisa que é concreta, essa coisa que é real em certa medida, e reelaboram ela dentro de um sentido mistificador para dizer, olha, nós estamos apontando um certo equívoco que existe aqui, uma hipocrisia. Só que eles são majoritariamente hipócritas, mas eles são efetivos no sentido de mostrar essas contradições, e a esquerda ela não consegue se justificar porque ela não tem um alcance concreto, de fato, referente àquilo que ela se propõe. E é justamente a questão que o Fanon está colocando aqui. Ele diz assim, olha, existe um resquício estrutural que pode ser interpretado aqui dentro da égide do colonialismo ou do neocolonialismo, que Fanon vai citar diretamente essa questão aqui, né? Que não adianta, por mais que você queira se vender como alguém alinhado com a perspectiva de esquerda, ou seja lá o que for, você vai preservar pela conservação de determinadas estruturas e certos dispositivos. E aqui no contexto da França, aos moldes do colonialismo francês, que os intelectuais, mesmo os marxistas, vão continuar defendendo em certa medida. É justamente essa questão que o Fanon vai explorar aqui. Né? Eu entendi o que você quis dizer, só que eu percebo que tem digamos assim, essa espécie de um uso parcial de uma coisa que é verdade pela parte da extrema-direita, né? Como um processo de reinvestimento, como falha de uma esquerda que, de fato, é mistificada. Eles sabem que a esquerda é mistificada. E eles estão certos nisso, eles não estão errados, tá ligado?
Isso é que é o foda. E isso é Aí concentrar essa questão da mentira, mas aí que tá, né? A mentira, para ela ser efetiva, você tem que sustentar o bagulho. E você não pode Aí simplesmente você dizer, cria você mais também tem que contar a mistificação, sacou? verdade. E É, você mas tem e que aí? contar a verdade. Então, é esse o mecanismo da mentira como estratégia, como eu estava vendo isso como se aplica a essa questão da educação, que é o retorno, né? Que é essa educação colonial que introduziu a mentalidade, porque não é uma questão de simplesmente uma mentira, uma hipocrisia, não é completamente hipocrisia. Há uma questão de crença, eles transformam isso numa crença, numa verdade que o grupo deles defende contra o outro grupo. Não, beleza. Realmente, realmente a esquerda é mistificada e tudo mais, mas não é que eles indo para o campo médio, assim, mas de, não dos políticos de profissão, não dos que estão lá do conscientemente de estratégia, a gente está vendo uma população levada, porque a esquerda também tem isso, né? Tem uma massa que é levada simplesmente assim, pelos discursos assim, dentro dos seus clubes, dentro de suas tribos, dos seus grupeiros, igual o bolsonarismo também tem essa dinâmica. Então a gente tem que tentar também separar os malandros dos singelos, não vamos dizer vítimas, né, mas os que acreditam mesmo, os de fé. Não, eu entendo isso aí. Eu só queria acrescentar uma coisa rapidinho. Eu acho que isso vai aparecer no próprio texto do Fael aí, como alguns elementos, mas eu queria só dizer uma coisa rapidinho. Eu entendo essa questão que existe uma certa produção de verdade alinhada com um aspecto de espectro político que gera uma espécie de crença delegada ao processo ideológico que é nutrido naquele dado ambiente. Mas o que eu quero dizer, no final das contas, não é que os conservadores ou os reacionários eles estão explicitando mais legitimamente um processo de concretude política do que a esquerda, né? É que eles fazem uma utilização melhor dessa espécie de construtivismo político que faz parte da própria modulação da própria realidade enquanto um sentido de estímulo desse processo político em determinadas medidas. Eles são tão, que nem eu disse na fala anterior, né? Eles são tão hipócritas quanto certas intelectuais de esquerda, mesmo que seja por uma boa intenção, por uma crença naquilo que fazem, ou seja, por hipocrisia mesmo, porque tem esse problema também na esquerda, né? Tem gente que utiliza o discurso de esquerda como um discurso, digamos assim, como uma arma de localização social, para dizer o mínimo, digamos assim, né? Eu estou bem localizado aqui, eu sou prestigiado aqui, então assumir esse discurso de esquerda me aprazível, me coloca bem na sociedade, me coloca como alguém importante, então por que não continuar fazendo isso que eu já faço também, mesmo sabendo que aquilo que eu discurso, né, eu não tenho o mínimo interesse de me colocar à prova dentro de uma certa concretude política ampla, ou ainda, como eu disse, falando que vai aparecer aqui no próprio texto, dizer assim que, tipo, existe um processo que, inclusive, está ligado a esse processo de uma produção de uma identidade nacional que está ligado à questão do mito da Argélia francesa como anexada a esse processo a um processo de constituição cultural apregoada no processo colonial francês, né, que ao tentar proferir um discurso radical, ele é radical até determinado ponto no sentido de que ele precisa preservar algumas coisas ainda. É que nem o discurso do método de Descartes. Você já leu o discurso do método de Descartes? Né? A dúvida metódica de Descartes não é uma dúvida radical, é uma dúvida até certo ponto, porque no começo do livro ele diz, olha, vamos duvidar de tudo. Aí ele faz uma lista de uma série de coisas de que não podemos duvidar, para depois duvidar. Você já viu, você já leu esse livro? Ele faz exatamente isso, né? E interpreta essa dúvida metódica de Descartes como se fosse uma dúvida, uma suspensão do juízo radical. Primeiro que essa suspensão do juízo radical ela já é totalmente questionável, quem vai levantar alguns questionamentos sobre isso Sartre, entre outros, mas porque a gente está estudando recentemente, inclusive, esse livro, lá na Transcendência do Ego, essa é uma das questões que o Sartre vai tocar,
por outros caminhos, etc., né? Mas é essa espécie de crítica radical até certo ponto que nutre determinados valores da própria ambiência ao qual se diz que está se opondo, mas essa própria oposição produz uma certa dependência do próprio sistema. Isso é uma questão, inclusive, debordiana, inclusive isso aparece na sociedade do espetáculo. Eu até disse na live que a gente estava fazendo lá com o Igor sobre Camus, a gente tocou alguns pontos sobre a Gélia, sobre situacionismo, sobre vanguardismo. Aí eu teve um momento que eu escrevi assim: olha, querendo ou não, de certa maneira, o situacionismo está dialogando com as questões da vanguarda, e você colocou uma contestação. Não, mas eles estavam subvertendo, eles estavam tentando se deslocar, se opondo a isso, sim, mas assim, uma questão que me aparece ainda como complicada e uma questão para alguns deles, porque é difícil generalizar a questão do situacionismo, porque é um movimento amplo, complexo, variado, mas posso falar sobre o que eu estudei até o momento sobre o Debord, né? Existe um problema que principalmente o Debord vê como insolúvel, que é justamente essa dependência da oposição, né, como uma impossibilidade de destituir o próprio sistema capitalista dentro daquela dimensionalidade do espetáculo, né? É nesse sentido, né? Então, o que a extrema-direita percebeu é algo muito próximo ao que Debord percebeu, é que a realidade ela é construída sobre a égide de determinadas imagens dentro de um processo de universalização separado. E ela utiliza-se muito bem disso para produzir uma materialidade que esteja muito aproximadamente próxima dos seus moldes ideológicos. E a esquerda ou não percebe, ou é ingênua, ou não consegue se utilizar, se articular de fato, né, para lançar a mão, porque, querendo ou não, determinados aspectos e espectros da esquerda estão realmente numa posição de ineficácia minoritária, etc. E quando há uma relação com determinadas institucionalidades que poderiam ser subvertidas, logo ela é cooptada por uma determinada localização que a torna assimilada ao próprio processo de Estado e etc. e tal, né? Não estou dizendo que é uma questão fácil, mas que me parece que a extrema-direita se utiliza muito melhor dessa espécie de falseamento de uma concretude, que não é um completo falseamento, que a partir de um determinado momento que esse falseamento ele passa a orientar relações políticas, ele se torna concreto, né, em determinada medida, né, a extrema-direita, nesse aspecto, me parece estar à frente, compreendendo como se produz amplamente os processos culturais dentro de um processo de subjetivação, de relações políticas, de objetivação da própria política, dentro de um sentido muito mais aprofundado. Essa é a questão que me parece. Enfim, não sei se eu me fiz entender. É mais ou menos por aí. E aqui me parece que o Fanon vai colocar alguns elementos dessa questão da intelectualidade francesa, né? Certos componentes que existem ali, né, que faz que, por mais que você considere que alguns intelectuais estão bem intencionados, eles não conseguem se livrar dessa estrutura, né? Ou seja, um alinhamento com a esquerda até certo ponto, digamos assim, né? Com a esquerda no sentido de se colocar num posicionamento contra-colonial, de fato, no sentido radical, digamos assim. Aí, continuando aqui, o preço da mistificação, palavra que a gente falou bastante aí, até antes da live começar. Quando as relações colonialistas entre a Argélia e a França são analisadas de perto, percebe-se que o território argelino, pelas próprias características de sua conquista, sempre representou para a França um prolongamento mais ou menos real. Em momento algum, a França demonstrou, em termos similares, seu direito de propriedade sobre a África Negra ou qualquer outra parte do Império Francês. Decretou-se que a África era uma terra francesa, mas jamais se decidiu que essa região fizesse parte da França. O direito da França na África diz respeito principalmente ao direito de propriedade, enquanto na Argélia, desde o princípio, foram afirmadas relações de identidade. Vimos que os democratas franceses, com raras exceções, adaptaram sua atitude a essa ótica. Os partidos políticos franceses não esconderam a necessidade que tinham de obedecer a essa mistificação. O senhor Laurent Casanova, no discurso dirigido aos estudantes comunistas em 17 de março de 1957, em Paris, respondendo às críticas dessa juventude e à postura do Partido Comunista Francês em face do problema argelino, justificou-se pedindo que levasse em conta a atitude espontânea das massas populares francesas em relação à questão.
porque durante 130 anos, a consciência nacional francesa foi elaborada a partir de um princípio de base simples: a Argélia é a França. Nos deparamos hoje no momento em que grande parte do povo francês, se dá conta racionalmente de que seu interesse é pelo fim da guerra e o reconhecimento de um Estado argelino independente com reações instintivas, passionais, anti-históricas. Nunca o princípio de que ninguém escraviza impunemente foi tão verdadeiro. Depois de ter domesticado por mais de um século o povo argelino, a França se vê prisioneira de sua conquista e incapaz de se livrar dela, de definir novas relações, de assumir novas orientações. Aí essa discussão, né, de que um pensamento muito extremamente regado, culturalmente fomentado, né, é difícil de ser extirpado, abre-se um choque de realidade nesse momento, né, uma crise na identidade nacional, Então podemos dizer assim. fica sempre naquela ideia, mas se a Argélia se tornar independente, vai sofrer uma escassez econômica, uma escassez, sabe, é a questão de Camus em oposição a Fanon, apesar de a gente saber o que aconteceu posteriormente ao processo revolucionário da Argelina, que não é nenhum mar de rosas, né? Mas e aí, o que fazer, né? A questão, né? Assumir a alcunha do colonialismo e pronto, porque eles podem jogar migalhas ao povo colonizado assim, dessa maneira, né? Entende? Essa é a questão, né? Então, é o mito da Argélia francesa, que, de certa forma, é reiterado dentro dessas espécies de posicionamentos políticos, nutrido por filósofos como, por exemplo, o Albert Camus, até determinado ponto. Né? Até determinado ponto não, foi o posicionamento que ele tentou suscitar e que não deu certo, né? De tentar um aspecto conciliatório, no sentido de que aqueles que têm poder vão ceder o lugar democraticamente, e tudo vai virar um mar de rosas dentro de um processo supostamente pacífico, entendeu? Então é bem complicado lidar. E aí entra a questão que você disse, até comentar, até me esqueci aqui agora. Você falou sobre Foucault e a Revolução Iraniana, que muita gente faz essa interpretação mistificada e diz assim, mas é porque tem aquela ideia. Isso tem até um quê de xenofobia, inclusive, aí, incrustado nessa questão, né? Porque como se o fato de Fanon defender o processo da Revolução Iraniana, né, automaticamente ele devesse ser rechaçado, porque um processo que ocorre dentro da lógica iraniana, ele automaticamente precisa ser demonizado. Principalmente, e aí tem uma discussão interessante, inclusive que envolve uma certa oposição de Foucault com determinados marxistas, porque existe uma interpretação, apesar de que Marx diz isso, mas eu não entendo que Marx leve isso a cabo como uma espécie de dogma aprofundado de que religião e revolução não podem estar alinhados. Apesar que o Fanon também, segundo a sua interpretação, eu não sei nem se eu cheguei a perguntar isso ao Davidson Faustino, mas pelo que eu me lembro, eu perguntei a ele, e parece que ele respondeu na mesma linha do que você interpreta, do que Fanon tinha um problema majoritário com a questão da religião, especificamente a religião cristã, no sentido de que ele era veementemente contra. Né? E até tem alguns indícios disso nos Condenados da Terra, referente a determinados processos religiosos delegados a algumas especificidades em África, inclusive, né? Uma passagem bem rápida que tem lá nos Condenados da Terra e etc. Mas existe essa Foi uma descrição exuberante. Foi uma isso. descrição exuberante. De arregalar os olhos do jeito que ele conseguiu descrever. Foi antropológico. E aí existe essa pecha no sentido de que, como assim um processo revolucionário ao mesmo tempo religioso, se essa religiosidade majoritariamente é compreendida como uma religiosidade extremamente autoritária, intolerante, violenta e etc. Tem essa alcunha, né? Então Foucault defendeu isso, e o que Marx disse que a religião era o ópio do povo. Então, automaticamente, isso é um inimigo do marxismo. Automaticamente, Foucault está defendendo uma revolução reacionária. Bem, tem mais camadas entre o céu e a terra que essas pessoas que interpretam determinadas questões podem imaginar. Eu interpreto que inclusive, eu fui às cartas, inclusive, as posições de Foucault sobre essa questão está numa revista lá da época, na época que ele fez a viagem, não vou me lembrar agora o nome da revista, mas parece que saiu numa revista francesa, se não me engano, que estava cobrindo lá o processo revolucionário, que Foucault viajou para lá, gerou todo um burburinho acerca disso, mas tem várias entrevistas que Foucault diz tudo
diz alguns dos motivos pelos quais ele interpreta que essas alcunhas políticas que recaíram sobre ele na época, já com a de demonização, não faziam o menor sentido. E dentre elas, ele reinterpreta a questão que Marx coloca do sentido de oposição à religião de uma maneira inequívoca, como algo que não pode ser interpretado dessa maneira que muitos marxistas da época interpretavam. Só que isso se desenvolve, né, inclusive para os tempos atuais, para promover uma espécie de caça às bruxas ao Foucault, né, como uma espécie de mistificação acerca do posicionamento dele da questão da revolução do Irã, mas é uma questão que pode servir, inclusive, para a gente comparar de como o Fanon interpreta que não existe processo revolucionário que seja puro, não existe a pureza do processo revolucionário que vai, de certa forma, promover uma catarse universal de purificação do povo, né? Inclusive, nos Condenados da Terra, o Fanon fala de vários aspectos de cooptação dentro do próprio processo revolucionário, né? Então, existe até aqui a discussão, uma maneira de observar muito mais dialética do que unilateral e formalista do que são esses processos revolucionários que você até disse lá no início. Eu não sei se você falou em box ou se disse no início da live, foi algo que você chamou a atenção, que me parece ser uma questão interessante para observar do Fanon referente ao processo da Revolução do Irã, da questão do processo revolucionário que ocorreu ali no Irã, e referente à questão da Revolução Argelina. Digamos assim, alguns elementos, né, que dá para a gente comparar e pensar acerca dele. O Fanon também apontou dessa vez sobre riscos, sobre uma evolução teocrática, e ele fala isso um pouco lá nos Condenados da Terra. Ele fala naquela carta que ele escreve ao médico, ao amigo dele ali, que esqueci o nome, é o último texto ali dos escritos políticos, eu acho que vai ter aqui também essa carta. Vou até olhar no índice. O Foucault também alerta para isso, né? Mas só que o que pega sobre ele é o fato de ele ter defendido, né, esses supostos radicais religiosos, né, como uma espécie de tendência autoritária do Foucault, né? Tentam associar ele até com... e aí é muito interessante, porque tem determinados marxistas que são trotskistas tentam jogar Foucault no colo de Stalin, e outros marxistas-leninistas que não demonizam a figura de Stalin tentam jogar Foucault no colo de determinados processos que seriam, de certa forma, revisionistas do marxismo, ameaçadores, liberais, que teriam tendências racionais. Acontece de tudo com Foucault aí, dessa época aí, acerca desses textos. Só que quando você vai ler os textos, assim... O Foucault pondera todas essas questões, no final das contas, né? O que ele tenta fazer é não ter um pensamento unilateral sobre aquela ebulição política que estava se exacerbando ali. Inclusive, ele não se permite chegar a uma conclusão, mas ele apresenta elementos nesses textos, né? Depois eu pego o nome da revista. Aí a carta que eu falei é a carta a Ali Shariat. Ele tinha... Porque o que difere daqui para os Condenados da Terra. Nos Condenados da Terra, já que é um ensaio só dele, exclusivo dele, do desenvolvimento do sistemático das ideias dele, e o que a gente está vendo aqui, vai ver nos escritos políticos, é que ele está mobilizando essas diversas críticas, não só à esquerda francesa, aqui ele está fazendo à esquerda francesa, então está aos quadros da esquerda, mais ocidental e tudo mais. Nos Condenados da Terra, ele vai fazer esse diagnóstico, você lembra, né? Ele vai fazer esse diagnóstico dos problemas estruturais dentro do ambiente da luta colonial, as contradições, a burguesia nacional, os partidos, a demagogia, tipo, dentro da Revolução Argentina tinha a FLN, que era o Exército de Libertação, né? Um dos exércitos tem o ELN, o FLN, o Fanon está ali cuidando junto com os intelectuais, com o jornal, mas ele também está ali com outros papéis, tanto como psiquiatra, tanto quanto diplomata, porque ele vai tentar, ele aposta na internacionalização do conflito, né? E ele vai, ele vai
investigando isso, né? Mostrando o que ele reflete sobre isso, as críticas, os perigos. Por isso que ele está sempre falando dos perigos, né? Do que pode acontecer. Ele está vendo os exemplos ali que aconteceram em outros países lá, porque ele está com essa discussão, como eu lembrei semana passada. Não sei se foi aqui, os penais do Morcego, que ele está falando que desses riscos pós-evolução. É, nossa, até esqueci o que eu ia falar. Foi na Rádio Morcego. Você não esqueci que eu falo, que ele. Ele está vendo os golpes. Ah, não, que ele foi influenciado por Nkrumah, né? É aquele neocolonialismo, e o neoliberalismo, então tem uma influência direta de Lenin também, né? Através do Nkrumah. Esse pan-africanismo, ele está tentando unir, fazer uma tradicional, unir as revoltas da Ásia, América Latina, ele usa sempre o termo indígena para se referir ao argelino, ao negro africano, à pessoa da Austrália, ao vietnamita, chinês, ao latino-americano. E tá sendo bem nesse contexto aí. Ele tem essa crítica, e dentro do, né, e voltando, né, agredindo, e dentro do processo tinha grupos que eram islamistas, né, que estavam postando, né, e faziam essa linha, né, de mais religiosa do Estado muçulmano. O Fanon já aposta na pluralidade cultural na Argélia, porque ela tem de indígenas, tem judeus, né, tipo assim, que vieram antes da colonização, do domínio colonial, né, da conquista da França ali por 1800 e da cacetada da Argélia, do Maghreb, da África do Norte. Tem muçulmanos e tinham outras nacionalidades, né, por causa que tem um anarquista, né, o Hack Day, né, que a galera conhece mais pela teoria do TARS, né, da Zona Autônoma Temporada, Zona Autônoma Temporária. Ele escreveu um livro, Utopias Piratas, que ele vai falar sobre as sociedades, né, dos corsários, dos piratas que existiam, né, nessas regiões, né, do Maghreb, da África do Norte, e como vários cristãos espanhóis, europeus, ao serem capturados pelo Estado, se convertiam ao islamismo, e se unir a essas associações de pretéritos humanos era uma forma, ele percebeu como uma forma de resistência ao cristianismo e a jugo europeu, né? Então e falar dos enclaves, das primeiras sociedades de democracias diretas feitas por piratas, exércitos, né? Aí tem essa multiplicidade, e, né, uma das coisas que a gente contasse do livro é que há essa multiplicidade cultural já no solo argelino, e que o Fanon está defendendo essa concepção. Então, tipo, antes da dominação colonial, então a gente teria ali um sistema mais laico do que a gente acredita, apesar de ter os princípios da religião muçulmana e tudo mais, era uma lei mais, o que a gente diria hoje, mais progressista do que a gente imagina. Né? E aí, uma dessas correntes defendia já um Estado muçulmano, ético muçulmano, então tornar a religião oficial do Estado é uma coisa que o Fanon vai contra. Então ele faz parte dessa ala mais do marxismo revolucionário, que a gente conhece mais, dos ateus, dessa crítica contra a religião. Eu não sei se eu estendi muito, se falei muita bobagem, comenta aí. Não tem nada para comentar não nesse momento. Acho que o que você falou complementou aí o que eu estava querendo dizer no geral, relacionando mais especificamente com o Fanon. Acho que é isso mesmo, acho que é por aí. Acho que foi um bom comentário. Essa complexidade, né, de você compreender o processo
disrupção revolucionários e todos os seus problemas por exemplo, uma interpretação majoritária que faz sobre o Fanon como se o Fanon fosse um idealista revolucionário, né? Como se fosse alguém que não soubesse tudo que estava implicando ali, as questões da revolta armada, né? As cooptações dentro do próprio processo revolucionário, a questão apesar de ter essa pecha sobre ele, né? De ele ter essa temeridade contra os processos religiosos majoritários que poderiam desembocar num processo teocrático, né, dentro do sentido mais negativo, né, mas ele entendia a complexidade dessas relações em relação com a cultura em um dado momento, em um dado contexto específico de relação desse processo de libertação e de oposição ao sentido de assimilação colonial em sentido amplo, assim como eu identifico que aparece no interesse do Foucault, né, foi esse o ponto que eu quis ressaltar do Foucault sobre a questão da Revolução Iraniana. O Foucault estava fascinado por aquilo, né, e ele estava tentando entender mais do que, de determinada maneira, se colocar a favor ou contra, apesar de ter se posicionado a favor, né, ter enxergado ali um potencial revolucionário que poderia colocar em xeque algum aspecto que pudesse extrair daquele processo algo de positivo. Assim como o Fanon também acreditou no processo revolucionário argelino, mas isso não quer dizer que haja um processo revolucionário que desemboque automaticamente numa redenção social inequívoca. Isso aí, tanto da parte de uma perspectiva Foucaultiana como fanoniana, seria acreditar num processo metafísico idealista das relações políticas que nem Fanon nem Foucault perfazem esse tipo de performance crítica política, na minha interpretação. Que para uma barganha odiosa, que aí tá um acordo odioso. Ó, eu prefiro barganha a acordo, velho. O grande erro, aliás, seria acreditar que o problema se esgota nessas considerações psicológicas. Os confrontos com os representantes da esquerda francesa trazem à tona preocupações bem mais complexas. É assim que, quanto à questão precisa do futuro da Argélia independente, nós nos encontramos diante de duas exigências contraditórias, que retomam, aliás, num plano mais elevado, a concepção manicoísta do bem e do mal que já há alguns anos divide o mundo. A esquerda não comunista nos garante seu apoio e promete intervir, mas nos pede para lhe garantirmos que a Argélia jamais cairá no bloco comunista ou naquele dito neutralista. O anticolonialismo desses democratas não é, portanto, condicional e sem reservas, mas pressupõe uma escolha política precisa. Claro, não lhes falta um argumento. Trocar o colonialismo francês pelo colonialismo, entre aspas, que ele coloca, vermelho, ou nasceristas, lhe parece uma operação negativa, pois, afirmo, nesse contexto dos grandes blocos, um alinhamento se faz obrigatório, e seus conselhos são explícitos. Deve-se escolher o bloco ocidental. Essa esquerda não comunista é, em geral, reticente quando lhe explicamos que, no momento, trata-se, para o povo argelino, primeiro de se libertar do jugo imperialista francês, recusando-se a se manter no plano estrito da descolonização e da libertação nacional. A esquerda francesa não comunista nos exorta a justapor os dois esforços, rejeitar o colonialismo francês e o comunismo soviético neutralista. Aí que a gente vê aí um monte de coisa aí do que ele falou no da tele, mas aí ele defende mais, ele tenta justificar mais essa questão do neutralismo. E a gente lembra, né, que durante o período da Guerra Fria, né, então os blocos comunistas soviéticos, né, e principalmente hegemônico ali, e o bloco ocidental capitalista. Então tem esse confronto de interesses ali. E surge então aí, né, com a guerra de libertação colonial, libertação Vietnã, China, Cuba, África, né? Vem a vem essa concepção, vem essa questão do neutralismo, né, que complexifica também, né? A gente estuda muito pouco a questão nacional, das lutas de libertação, por isso é difícil fazer toda essa conta para mim, né? Uma coisa que a gente vai aprendendo.
Aqui tá o. Aí ele faz essa discussão, né? Aí onde eu tava, perdi a linha. Parou aí, neutralista Estava onde eu tava. foi falar sobre o neutralismo. Aí parou aí, comunismo. Essa esquerda não comunista é, em geral, resistente quando explicamos que, no momento, trata-se para o povo argelino, primeiro, de se libertar do jugo imperialista francês, recusando-se a se manter no plano estrito da descolonização e da libertação nacional. A esquerda francesa não comunista nos exorta a justapor os dois esforços, rejeitar o colonialismo francês e o comunismo soviético neutralista. O mesmo problema, numa dinâmica inversa, se dá com a esquerda comunista francesa. O Partido Comunista Francês, diz ela, só pode apoiar determinados movimentos de libertação nacional, pois que interesse teria para nós, comunistas franceses, a irrupção do imperialismo americano na Argélia? Aqui, mais uma vez, nos pedem garantia, querem nos arrancar promessa, exigem condições. Eu já fiz uma crítica a uma certa pessoa influente que foi criticar um movimento indígena aí do México e fazendo esse tipo de coisa, impondo que ele não apoia, ele critica aquele movimento porque a revolução não se dá da forma na Castilha que ele acredita que deva ser o movimento. Aí eu sei que é uma desconsideração, cara que diz que lê, o que lê, né? Mas eu não separei nomes. As dificuldades atrapalham a ação anticolonialista da esquerda francesa. A Argélia, ainda não independente, já é objeto de lutas de influência no plano internacional para quem se vai, então libertá-la. Há 3 anos o povo argelino não para de repetir que quer libertar-se para si mesmo. Olha o Stinner aí, que, os, que o que importa para ele é primeiro reconquistar sua soberania, consolidar sua autoridade, alcançar sua humanização. Aí, né, aí que já é o lado falando, sua liberdade econômica e política. Mas parece que essa evidência não são aceitáveis. O povo argelino sofre terrivelmente para o nascimento de sua independência, mas já se regateia e com uma agressividade incomum qualquer mínima parcela de apoio. Assim, não é raro ouvir certos democratas franceses nos dizerem: ajudem-nos a ajudá-los. O significado é claro. O significado claro é: falem-nos um pouco mais sobre para onde pretendem ir depois. Essa intimação, que sempre está presente no plano individual entre franceses e argelinos, é certamente um dos aspectos mais dolorosos da luta pela independência. Alguns democratas franceses ficam às vezes chocados com a sinceridade do combatente argelino. É que o caráter total da guerra que travamos repercute na maneira não menos radical com que temos de vivenciar as trocas individuais. E precisamos confessar que nos é insuportável ver certos franceses que acreditavam serem nossos amigos se comportarem como comerciantes, praticando esse tipo de chantagem odiosa que é a solidariedade companheira de restrições fundamentais a nossos objetivos. Aí, comentários? Você falou uma questão sobre, lá no início, sobre certas interpretações toscas de pessoas que dizem como a revolução deveria ser em determinados moldes, né? Isso já é uma concepção totalmente contraproducente com o materialismo dialético, né? Então, a definição que eu estava pincelando hoje, pesquisando antes de reler os trechos do livro para comentar, e aí eu me deparei com uma definição interessante. Na verdade, essa citação está no livro do... Eu me esqueci o nome do cara aqui, mas eu acho aqui rapidinho. Você acabou de citar, que é no livro do Franco Basaglia, né, que era o psiquiatra fanoniano, e ele cita o Merleau-Ponty acerca do que nós poderíamos entender dentro de uma concepção não formalista, não idealista, não metodológica do que é o processo revolucionário. E aí o Merleau-Ponty falando sobre isso, inclusive. Eu achei muito interessante, porque acho que casa com o que você disse e os elementos que você trouxe com a questão do texto. O Merleau-Ponty diz assim, essa citação dentro do texto do Basaglia, tá? O movimento revolucionário como trabalho do artista é uma intenção que cria ela mesma seus meios de expressão.
De certa medida, isso é bem stineriano também, né? Segundo a interpretação que você deu aqui, quando falou sobre a É bem stineriano, já ia gritar Stinner. Segundo a interpretação que você deu aqui sobre o que o Fanon acabou de dizer, né? Então, prosseguindo. O projeto revolucionário não é o resultado de um juízo deliberado, como esse camarada aí fez, que você acabou de apontar. Também só um pouco do Autogrois. Ou a posição explícita de uma finalidade. Aí ele prossegue dizendo, né? Mas ele só deixa de ser decisão abstrata de um pensador e se torna uma realidade histórica se pode se elaborar nas relações interhumanas e nas relações do homem com o seu ofício. Aí uma certa referência com a concepção, interpreto eu, tá? Não tenho certeza, mas é uma suposição que eu estou fazendo aqui, com a questão do próprio trabalho não mistificado, né? Como o trabalho da própria existência circunscrita dentro do processo social com essa dinamicidade, né? Que só pode se dar, né, dentro desse processo de autoconstrução da própria realidade daquele que está engajado na sua própria vida. E, de certa maneira, isso tem um elemento que aparece lá dentro dos processos terapêuticos do Fanon, lá no final dos Condenados da Terra, né? Porque é esse processo que vai levar, entre aspas, a um processo de reconhecimento de determinadas causalidades, de subjetivações que levam a determinados adoecimentos que são provenientes do ambiente colonialista. Lá a gente vê isso claramente lá nos casos clínicos, no final dos Condenados da Terra, que o Fanon advoga por um processo clínico que seja capaz dessa espécie de reinvenção a partir de um reconhecimento e libertação da plataforma colonial em uma determinada medida, lógico que engloba outras questões, situações que demandam a questão particular daquele organismo em relação ao seu contexto cultural, mas que englobam também um simbolismo concreto e de opressão do colonialismo e do próprio caldo cultural, onde aquela individualidade se encontra, né? Enfim, acho que é interessante para pensar essas questões como questões complementares das relações políticas, né? Porque em Fanon existe essa interconexão entre política, cultura, clínica, questões gerais dos processos culturais amplos, né? As questões econômicas principalmente, né? Que advoga por uma espécie de diálogo totalizante, mas que não totaliza essas interpretações dentro de uma dinâmica do reinvestimento dos processos de libertação em sentido amplo, né? Outra coisa que eu lembrei nessa fala aí foi o Jorge Sorel, de Discursos sobre Violência, que eu diversas vezes li que é uma referência para Fanon, e do trecho aí que você leu do Lupin citado pelo Brasaglia, e que lembrou Stina, lembrou bastante essa questão do discurso da violência do Jorge Sorel, e que aparece bastante Fanon, aqui como no caso da violência aí, o processo evolucionário transforma os homens. Então tem esse processo e a crença nesse processo, nessa atividade. Ele coloca aí até como terapêutico, uma mudança, uma instituição, um novo homem, que é o que o Fanon fala bastante, né? E é meio que, no final das contas, interpreto eu, é o que o Fanon explicita em todos os Condenados da Terra, no final das contas. Né? Até chegar no, digamos assim, no cume dos Condenados da Terra, que é justamente... E aí é uma coisa que até o Davidson Faustino fala bastante, né? Que se você ler só o Pele Negra Máscaras Brancas, você vai sair meio mal, porque ele não apresenta uma solução. Parece que tudo é péssimo e há uma questão insolúvel ali na questão do colonialismo. Já nos Condenados da Terra, o Fanon caminha para uma possível solução, para um processo de aprendizado dentro do processo revolucionário que só pode ser dado no próprio contexto revolucionário daquela situação material, né? Dentro de um processo educacional vivenciado nessa batalha, né? O Chicago, que você acabou de falar também. Aí continuaremos aqui. Será tarde demais? É preciso que os democratas franceses superem as contradições que esterilizam suas posições. Se desejam realizar uma autêntica democratização com os colonialistas, é na medida em que a opinião democrática francesa não tenha reticência que sua ação poderá ser eficaz e decisiva. Como a esquerda obedece inconscientemente ao mito da Argélia francesa, sua ação se contenta em ter como objetivo uma Argélia onde reinassem a justiça e a liberdade, ou, no máximo, uma Argélia governada menos diretamente pela França.
O chauvinismo passional da opinião francesa sobre a questão angelina pressiona essa esquerda, inspira-lhe uma prudência excessiva, abala seus princípios e a coloca numa posição paradoxal e estéril. O povo argelino avalia que a esquerda francesa não fez tudo o que devia ter feito em relação à Guerra da Argélia. Não se trata, para nós, de acusar os democratas franceses, mas de chamar sua atenção para certas atitudes que nos parecem opostas aos princípios do anticolonialismo. Talvez não seja inútil lembrar a atitude da Internacional Socialista a respeito dessa questão. Todos sabem que, em 1956, a delegação francesa, liderada pelo senhor Christian Pineau, foi ali condenada, e que o senhor Améry Bouvan, em 1957, durante o Congresso Socialista de Toulouse, eu não sei falar nada desse exame francês, exprimiu publicamente sua decepção e sua cólera diante do racismo e do colonialismo da SFIO, Seção Francesa da Internacional. Eu não sei o que é ouvriere. Você sabe o que é ouvriere? O Partido Socialista Francês? Na verdade, eu me perdi no texto aqui. Estou tentando me achar. Então, eu vou continuar aqui. Desde 1954, o povo argelino luta pela independência nacional. Trata-se de um território que foi dominado por mais de um século e que agora exprime sua vontade de se constituir como nação soberana. A esquerda francesa deve apoiar integralmente esse esforço. Nem a presença de uma minoria europeia, nem Sacamode pode ou deve corroer a determinação de uma esquerda autêntica. Vimos que a propaganda do senhor Lacoste não para de afirmar que, na Argélia, a França combate a barbárie. A esquerda deve mostrar-se impermeável a essa campanha e exigir o fim da guerra e o reconhecimento da independência argelina. E assim com qualquer independência, gente, né? A gente tem que defender sempre os seus críticos. Isso aqui é os seus críticos. Ocorre que, como vimos, alguns democratas obedecem ao seguinte raciocínio: se vocês querem que nossa ajuda continue, condenem tais e tais atos. Assim, a luta de um povo por sua independência deve ser diáfana caso queira beneficiar-se do apoio dos democratas. Paradoxalmente, reencontra-se aqui a atitude do senhor Guy Mollet, que, para continuar sua guerra, designa uma comissão de salvaguarda ou comissão de apontar os excessos, isolando espetacularmente os maus soldados do bom, justo e fecundo exército francês. Só um instante, rapidinho. Eu me achei no texto aqui. Qual foi a palavra que tu dissesse aí? Ouvriere, não sei o que era. Tá, é da nota, né? É da nota, né? Deixa eu ver se eu acho. Achei isso aqui. Ouvriere é uma palavra para trabalhador, cara. Então, a Seção Internacional dos Trabalhadores do Partido Socialista Francês. É isso. É isso, né? Ele falando que é para apoiar sem fazer chantagem, sem fazer concessões, sem pedir concessões, né? Para oferecer esse apoio nesse momento complicado. Beleza. Aí acho que já posso passar para o próximo aqui, né? É a parte final. As tarefas da esquerda francesa. A FLN, né, Frente de Libertação Nacional, se dirige a toda a esquerda francesa e lhe pede, neste quarto ano de luta, que se engaje concretamente no combate pela paz na Argélia. Em momento algum se pediu aos democratas franceses que se juntassem às nossas fileiras ou traíssem seu país. Sem renegar sua nação, a esquerda francesa deve lutar para que o governo de seu país respeite os seguintes valores: o direito de autodeterminação dos povos, o reconhecimento da vontade nacional, a eliminação do colonialismo e as relações recíprocas e fecundas entre povos livres. A Frente de Libertação Nacional se dirige à esquerda francesa, aos democratas franceses, e lhes pede para estimularem todas as greves organizadas pelo povo francês contra o aumento do custo de vida,
os novos impostos, a restrição às liberdades democráticas na França, consequências diretas da Guerra da Argélia. A Frente de Libertação Nacional pede à esquerda francesa que reforce suas ações informativas e continue a explicar às massas francesas as características da luta do povo argelino, os princípios que a animam, os objetivos da revolução. A Frente de Libertação Nacional saúda os franceses que tiveram a coragem de recusar pegar em armas contra o povo argelino e que ora se encontram presos. Tais exemplos devem multiplicar-se para que se torne claro para todo mundo, e em primeiro lugar para o governo francês, que o povo da França recusa essa guerra feita em seu nome contra o direito dos povos, pela manutenção da opressão, contra o reinado da liberdade. Ou seja, né, conhecido também tem num poema que o cara recitou ali contra a guerra do Iraque, acho que ou uma guerra na Afeganistão, não lembro qual é não em nosso nome. Vamos jogar aí. Quer fazer seus comentários, fechar aí? Não tenho comentário agora não. Tenho a dúvida se a gente começa a ler esse texto ou se a gente deixa para começar no próximo encontro. Eu estou tentando ver mais ou menos quanto tempo a gente está aqui na. Deixa eu ver quanto tempo a gente tem de live para ver mais ou menos isso aqui. Mas aí você pode ir falando. Eu não tenho não, questões específicas sobre isso, não, porque agora nesse momento ele meio que deu uma conclusão parcial acerca de tudo que ele já vinha falando nas outras duas partes dos textos, né? E meio que na minha interpretação ele meio que chegou nessa definição parcial aqui desse momento, é que ele vai continuar argumentando em outras questões aqui a partir do próximo texto, quer dizer, não continuar argumentando, né, mas o texto vai ter um caráter de complementaridade a partir do próximo texto, que ele vai colocar essa questão aqui do Maghreb, né? Enfim, o que você acha? A gente começa a ler ou deixa para o próximo encontro? Eu não consegui ver quanto tempo a gente está de live ou de comunicação, não. Começou mais ou menos 1 hora, mas não sei ao certo. Acho que a gente completou Então, 1 hora. temos um teste aqui, porque aí no seu PDF pula pro Maghreb, né? Maghreb, o sangue não fluirá em vão, que aqui está traduzido: o sangue magrebino não correrá em vão. Uhum. Ele é o capítulo E 6, no teu, e aparece aqui qual o texto que tem agora? o próximo texto que aparece para mim é Nas Antilhas, o nascimento de uma nação? Interrogação. Vê se ele é o próximo. Se eles Entendi. inverteram. Então a gente Ele segue tá diferente. a gente segue a ordem do teu texto, então deixa eu ver onde é que tá esse texto aqui. Aqui já a faça que A muda de faixa que lado, muda de lado já é outro aqui no texto. meu está traduzido como a faixa que muda de campo. Já é o 7. Será que não tem esse texto aí? Esse Descolonização daí e é resistência. o 8 aqui. E qual é o título desse texto aí? O que eu tô agora? Sim. Nas Antilhas, o nascimento de uma nação. Mas aí às vezes não sabe como tá traduzindo, né? Amanhã Antilhas tem que ter, né? Tá aqui, ó. Aí é o 19. Aqui é 19, é furor racista na França. Aqui, ó. O sangue flui na Antilha, sob domínio francês. Será? Deixa eu ver aqui o começo coincide. No dia 3 de janeiro, não, o sangue flui na Antilhas. Onde que tá aqui? Aqui é o 20, esse daí, aqui tá o sangue corre nas Antilhas sob dominação francesa. Esse daí é o 20 aqui, já é lá pros últimos. Acho que não sei, talvez não tenha esse texto, tá procurando depois. Você não quer começar? Esse texto é Nas longo? Antilhas, Esse texto é longo? deixa eu ver. Tem várias seçõezinhas deles aqui. Então eu não faço a mínima ideia, não vou conseguir Tem achar não. umas estatísticas. Não, não tem um poema aqui encerrando ele.
é dividido em algumas seções. E a primeira é o Rei Açúcar, aí só escreve Antilles, bem no índice aí você tem aí na Antilles, o nascimento de uma nação, o surgimento de uma nação. Aqui é nota 21. Ele foi publicado no El Monde Jarrid, número 16, 15 de janeiro de 1958. Eu acho que talvez nessa versão que eu tenho aqui não tem esse texto não, pelo que tá aparecendo, porque Antilhas só aparece esse texto que eu acabei de mostrar aqui. Eu tô vendo o índice aqui, não aparece não. Fúria racista na França, fluxo de sangue nas Antilhas, dominação. Deixa eu ver nas proximidades aqui para ver se aparece aqui, né? Do que a gente já leu. Racismo e cultura, cartão francês, cartão ministro residente, rumo à libertação de África, decepções e ilusões do colonialismo francês, Argélia cara a cara com os torturadores franceses, quanto ao apelo, aí onde a gente está, intelectuais dos democratas franceses, Revolução Argelina, e a Revolução Argelina, o sangue do Maghreb, a farsa que muda de lado, descolonização e independência, uma crise contínua, carta à juventude de África, apelos africanos, sequências de plebiscito, primeiras verdades sobre o problema colonial, a guerra da Argélia e a libertação do homem, Argélia em... Ele tá apagado, parece. É o quê? Não tem não. Parece que tá apagado. Quando aparece Antilhas aqui, só aparece lá no 19. Só olhando direitinho depois eu me mando a foto e eu vejo se eu acho. Eu acho que aí não tem não. Eu acho em outro texto aqui. Acho que esse PDF não vai ter não. Acho que esse texto foi adicionado aqui, é um extra. Enfim, você que sabe, você quer começar a ler um pedaço desse texto aí eu vou escutando aí, a gente comenta, sei lá, uns 10 minutos e aí a gente encerra. Aí na próxima a gente vê onde é que está esse texto. Ok. Então vamos lá. Nas Antilhas, o nascimento de uma nação. No dia 3 de janeiro de 1958, as Antilhas Britânicas deixaram de existir, dando lugar a uma federação das Ilhas Ocidentais, destinadas a se tornar, como Gana, por exemplo, um domínio no seio da Commonwealth. Portanto, uma colônia acaba de obter sua autonomia interna, com a promessa de independência, no arquipélago das Antilhas. Qual o significado desse acontecimento para os povos de uma das regiões do globo há mais tempo marcada pelo colonialismo? O Rei Açúcar. O arquipélago das Caraíbas, como também se denominam as Antilhas, a partir do nome de seus primeiros habitantes, os índios caraibas, todos mortos, primeiras vítimas da exploração branca dessa região, é constituído por uma miríade de ilhas, algumas grandes, outras minúsculas, que se aliam entre a América do Norte e a América do Sul. Dominam assim a passagem para o Canal do Panamá, linha de comunicação essencial para a América. Sua história foi marcada por sua localização numa área de clima tropical e pela riqueza de seu solo, que as torna particularmente propícias à produção de cana-de-açúcar. Quando os europeus descobriram a América, o açúcar de beterraba ainda não era conhecido. A posse dessas terras açucareiras se tornava uma fonte de riquezas, e cada potência queria ter a sua Antilha. Espanhóis, ingleses, franceses, holandeses organizaram em seus respectivos domínios a produção e a exploração do açúcar de cana em benefício exclusivo da metrópole. Havia um problema: o da mão de obra. Os índios caraibas não aguentaram o trabalho extremamente duro que lhes era exigido nas plantações, e logo o tráfico de negros foi o meu empregado para substituí-los. Carregamentos inteiros de escravos importados da África em condições pavorosas eram despejados sobre as Antilhas. Durante séculos, a mão de obra negra foi assim capturada, vendida, comprada, aprisionada e obrigada a trabalhar como se fosse gado. Trabalho esse do qual os estados europeus tiravam todos os benefícios por intermédio dos grandes proprietários, dos fazendeiros brancos,
dos comerciantes, dos importadores dos portos da Europa. Da mesma forma, diante do poder extraordinário dos fazendeiros brancos, a abolição da escravatura no século XIX se mostrou incapaz de garantir uma melhoria real da situação dos trabalhadores negros. Estes tiveram de continuar sendo trabalhadores agrícolas nas plantações e, ainda hoje, suas casas miseráveis são vizinhas à mansão luxuosa do fazendeiro. A abolição da escravatura deixou o novo liberto igualmente dependente e à mercê do rei Açúcar, que antes o possuía como escravo. Aqui é uma citação de Eric Williams. A realeza do Açúcar, forma antilena do colonialismo, fez dessas ilhas antes florescentes uma das regiões subdesenvolvidas do mundo. Aí tem aquele livro, né, do Rodney lá, que é como a Europa subdesenvolveu a África. A gente pode estender essa análise para outros Esse locais livro é fundamental, inclusive. que o coloniante estendeu. É um dos livros que eu Já preciso li fazer um sobre grupo só para explorar esse livro posteriormente. É um dos meus objetivos. Se alguém quiser me doar, o valor do livro é R$70. Joga numa carteira aí, no presente de Natal, aí, o livro do Rodney. A realeza do açúcar, forma antilena do colonialismo, fez dessas ilhas antes florescentes uma das regiões subdesenvolvidas do mundo. Cultura exclusiva de um produto destinado à exportação em lugar de culturas voltadas à produção de víveres, ausência de industrialização, carestir, pois tudo deve ser importado da metrópole, situada a 7.000 quilômetros, ou da América do Norte, no mínimo. Concentração de terra nas mãos de alguns grandes proprietários onipotentes sobre trabalhadores e suas administrações. Miséria dos camponeses sem terra, reduzidos ao desemprego, cada vez mais numerosos devido a um forte crescimento demográfico, tentativas de imigração para o estrangeiro, porto-riquenhos para os Estados Unidos, jamaicanos para a Inglaterra, ou reagrupamentos nas favelas dos subúrbios, analfabetismo, desnutrição, doenças. Miséria de todos os colonizados, terrivelmente agravada por um racismo odioso, talvez a sequela mais cruel da escravidão, que opôs entre si brancos, negros e também mulatos. Miséria contra a qual a luta é especialmente difícil devido aos particularismos criados por 4 séculos de colonização. Essa parte aqui, ela meio que está Isso tocando na questão. Não, eu acho que dá para a gente pausar aqui e continuar na próxima, porque dá para a gente entender mais ou menos o que, é que ele vai tratar aqui. Como o Fanon tem essa característica de um diálogo totalizante e não totalizador acerca das questões do colonialismo, me parece que, né, isso aqui também flerta com a questão do extrativismo a serviço do processo colonial dentro de um sentido amplo, né? Quando, por exemplo, você percebe como ocorre aqui essa dependência da metrópole, uma dependência que é criada de uma maneira subserviente às relações de poderes criadas dentro da lógica do colonialismo, que advogam por uma espécie de alienação agrícola-alimentar, né? Por exemplo, existe um terreno que produz algo em abundância, mas nada daquilo que é produzido em abundância nesse terreno serve para um sentido de utilização do próprio povo, da própria população desse país, né? Tudo aquilo que, não estou dizendo que é exatamente o caso aqui, né? Mas é uma questão dialogante com o ponto do que o Fanon está explorando, né? Tudo aquilo que é extraído daquele determinado país é direcionado para um sentido de redistribuição econômica, servindo ao processo daquilo que se apresenta como metrópole dentro da lógica colonialista, né? Em detrimento disso, né? Mesmo esse território sendo alvo de um extrativismo exacerbado, ele ainda assim permanece sendo dependente da exportação de determinados produtos para uma subsistência precarizada, né? E isso é digamos assim, uma espécie de transfiguração, de recolocação dos processos extrativistas como esse sentido de uma certa dependência, no final das contas, que faz com que os processos econômicos de um país colonizado continuem sendo dependentes de um modelo ditado pela metrópole, né? Como acontece no Brasil, inclusive. Apesar do Brasil ser uma situação ultra, um país extremamente gigantesco,
mas majoritariamente no Brasil sempre há esse embate político referente, por exemplo, a uma discussão que é muito próxima desse tipo de questão de uma produção de uma dependência, entre aspas, neocolonial, de um sentido econômico, né, de uma espécie de metrópole que se apresenta como reguladora dos processos econômicos do país, é a questão da utilização do combustível e da dolarização desse combustível no Brasil, né, por exemplo. Então, quando se tenta contestar essa espécie de regulação, ou quando se tentou contestar esse tipo de relação específica, mesmo o Brasil tendo condições, né, digamos assim, gerais, de produzir uma certa independência referente a esse processo de refinamento do petróleo, etc., sempre se colocam adjacências como problemáticas para tornar esse processo execuível, né? Isso é uma espécie de mistificação dos processos concretos políticos que visa manter essa espécie de dependência, né, dentro de um processo de tratativa desse material dentro do sentido de distribuição dentro do próprio país, digamos assim, né? Isso é um dos elementos só, né? Então, que de certa forma exacerba o processo de dependência, né? Para que esse país ele possa se tornar minimamente subsistente no sentido econômico, né? Sempre permanecer como uma peça de dependência, mesmo tendo todas as condições de se tornar independente. Digamos, isso no caso do Brasil. Imagine em outros locais que tem uma vulnerabilidade muito maior, que é justamente o caso que o Fanon está tratando aqui no contexto dos processos, né, de libertação e de uma possível libertação no contexto africano, pan-africanista e etc. Né? Enfim, esse é o meu comentário. Você tem alguma coisa para acrescentar? Gostaria de agradecer a todos aí, de novo a galera que me ajudou a conseguir esse novo celular. A live agora está acontecendo, usando um novo equipamento, que é o equipamento de trabalho nosso aqui, né? Aí eu vou. Agora não sofri acidente nenhum, gente, mas eu vou prender uma vaquinha. Vou tentar, né? Vou pensar numa vaquinha aí para comprar um laptop para ajudar um pouco aí o Alberto no peso desse trabalho aqui de transmissão das lives. Então, até a próxima, pessoal. Muito amor e anarquia. Valeu, galera. Se inscrevam aí nos canais, compartilhem. Se quiserem apoiar aí no Pix aí dos canais, apoiem. Se quiserem se tornar membro do canal também, e adentrem os grupos aí de estudos e divulgações aí, e o link vai em ambos os canais aí na descrição e também na caixa de mensagens, beleza? Valeu, até a próxima live sobre Fanon.